Então, vamos lá, ó. Para biologia, cai só duas teorias. Teoria de Darwin e a teoria de Lamarck, né? A teoria de Lamarck é aquela que envolve as 4 leis, tá? Então, deem uma olhadinha com bastante atenção nessas 4 leis de Lamarck, principalmente na parte que vai falar da lei do uso e desuso e da lei da transmissão dos caracteres adquiridos, tá? Vamos só lembrar o que vem a ser a lei do uso e desuso. Alguém quer falar? Alguém quer falar sobre a lei do uso e desuso? Eu só lembro Pode dos falar. caracteres hereditários. Quer falar, Augusto? Fala você, então. Não, fala você. Então vai lá, pode falar. Tô ouvindo. Pode falar você, eu não quero, não. Tá. Deixa que eu anotei sobre isso. Não esquecer que eu sei falar, eu só não sei falar do jeito que você vai entender que eu entendi, professor. Não, mas eu vou entender do jeito que você entendeu. Pode falar. Cadê minhas anotações? Oh, meu Deus. Perdeu aí? É, porque tá junto com química. Uma lei do uso e desuso. Peraí, prof. Achei. Aqui, ó. Eu anotei assim. Que no processo de adaptação ao meio uso de determinadas partes do corpo, o organismo faz com que ela se desenvolva. Exatamente. Então, assim, se um animal ele utiliza muito uma estrutura do seu corpo, ele tende a desenvolver cada vez mais essa estrutura, né? Em contrapartida, se o animal não usar uma parte do seu corpo, essa parte tende a se atrofiar. E até com a evolução, ela tende a desaparecer, tá? Nós temos um órgão no nosso corpo que provavelmente ele venha desaparecer com a evolução, que é um órgão que a gente não usa, não tem uma função específica no nosso corpo, que é o apêndice, né? E é um órgão tão pequenininho e dá tanto problema, porque quando ele infecciona, a gente tem que tirá-lo, né? Então, provavelmente, a gente pode vir a desaparecer esse corpo. Pessoal, quem não ouve, ao entrar na plataforma, vocês têm que ativar o áudio e o vídeo. Se vocês não ativarem, vocês não vão conseguir ouvir. Essas orientações, elas vão conforme vocês vão abrindo lá. Prof. Oi. Na lei, então, do uso e do desuso. Então, se a gente não fizesse nada, se a gente só ficasse sentado assim, não levantasse, não fizesse nada, ia atrofiar mesmo? Segundo Lamarck, sim, né? Só que a gente viu que, depois de Lamarck, veio um cara que chegou à conclusão de que Lamarck tinha muitos erros na sua teoria, que é o cara conhecido como... Quem veio depois dele? Charles Darwin. Darwin, muito bem. Aí Darwin veio com uma teoria muito mais completa e mais plausível, que é a teoria da seleção natural, né? O que ele falava nessa teoria da seleção natural? Que os mais aptos sobrevivem ao meio. Então, aquele ser que estava mais adaptado ao convívio momentâneo, eles iriam sobreviver e iriam transmitir suas características para os descendentes. Aqueles que não tinham aptidão suficiente para viver naquele momento, eles iriam ser eliminados, tá? Mas Lamarck já falava um pouquinho sobre a lei dos caracteres adquiridos, né? Ele já tinha uma ideia de que ocorria transmissão de alguns caracteres. Porém, ele ainda não tinha conhecimento muito da genética, então ele não conseguiu explicar corretamente essa transmissão dos caracteres, assim como Darwin já conseguiu falar na frente, tá? E, chegando nesse ponto da lei dos caracteres adquiridos, quem pode definir para mim essa parte
da lei de Lamarck, que ele falava da lei dos caracteres adquiridos? Eu ia falar, mas vou deixar o Augusto Eu. falar. Então fala, É pode falar. Gustavo. É o Gustavo que está falando, né? Então, de acordo com Lamarck, se alguém sofresse alguma modificação ao longo da vida, essa modificação seria transmitida para os seus filhos. Exatamente, né? O exemplo que Lamarck citou muitas vezes é a questão dos coelhos, tá? Ele citava que os coelhos de orelhas curtas, pela necessidade de ouvir melhor, o que ele teve? Eles se esforçaram tanto para ouvir melhor, a ponto que as orelhas cresceram e passaram essas características para os seus descendentes. Uma outra questão que ele falava bastante também é das girafas, de pescoços curtos e de pescoços longos. E que ele falava que conforme foi acabando a disponibilidade de nutrientes para as girafas no baixo, o que aconteceu? Elas começaram a esticar esses pescoços, esticar, ao ponto que esses pescoços cresceram e depois foram transmitidas para os seus descendentes, tá? Então, isso realmente são o quê? Que as modificações sofridas ao longo da vida do indivíduo seriam transmitidas para os seus descendentes. Isso que é a lei dos caracteres adquiridos, tá? Então, bastante importante. São só 5 questões na prova de biologia. Uma vai falar da lei do uso-desuso. Uma vai falar da questão dos caracteres adquiridos. Uma vai falar da lei de Darwin, tá? Uma vai comparar as duas e uma Marx. Certo? Tranquilo? Sim. Tá. Vocês têm mais alguma dúvida para me perguntar as questões de biologia? Essa Não. primeira lei de Lamarck vai cair na prova? Olha, vocês precisam estudar toda a lei de Lamarck, sim, tá? Toda Lamarck vocês precisam ler com bastante atenção, tá? Leiam essa parte das 4 leis dele, essa primeira que ele falava que uma força maior regia o desenvolvimento do indivíduo. Que ele falava? Que existia uma força que fazia com que o indivíduo se desenvolvesse desde o ovo até a sua fase adulta. Essa é a primeira lei dele, tá? Vocês lerem com bastante atenção todo esse pensamento evolutivo aí de Lamarck e também o pensamento evolutivo de Darwin. Ó, uma dica, lá atrás a gente estudou evolução biológica, né? Dá uma lida naquele capítulo lá, onde vai falar das evidências da vida, onde fala da adaptação, da camuflagem, que é bastante importante, porque a camuflagem, por exemplo, ela é uma adaptação ao meio, né? A camuflagem é uma adaptação ao meio, é uma característica que foi adquirida, tá? Então, deem uma olhadinha lá naquele capítulo anterior, que pode estar ajudando vocês na prova. Outra coisa, ontem eu mandei os gabaritos das questões para vocês. Pessoal, corrijam essas apostilas, coloquem essas apostilas em ordem, por quê? Vocês podem fazer prova com consulta, né? Mas o que adianta fazer prova com consulta se a apostila estiver tudo errado, né? Então, tem gente que me enviou as questões com bastante erros. Então, eu enviei o gabarito para quê? Para que vocês corrijam essas apostilas e façam as provas o mais correto possível, tá? Bom, agora química. O que vai cair em química, tá? Então, nós temos mais 5 questões para química aí. E eu abordei o que na química? Os modelos atômicos, que nós estudamos 4. Modelo atômico proposto por Dalton, modelo atômico proposto por Thomson e o modelo atômico proposto por Rutherford, que depois veio a ser melhorado por Bohr, né? Bom, então eu falei para vocês lá, ó, modelo atômico de Dalton. Foi o primeiro modelo que eu falei para vocês, né? O modelo atômico de Dalton, o que eu falei? Que ele não tem carga elétrica, não é? Depois eu falei que ele considerou o átomo como uma esfera maciça
indivisível e indestrutível. E eu falei para vocês que esse modelo ficou conhecido como bola De bilhar. bilhar. Muito bem. Então era o bolão lá da sinuca. Tá? Então essas são as características do modelo atômico de Danton. Mas esse modelo atômico... e outra coisa que eu disse também, que ele utilizou as leis ponderais, a lei de Proust-Lavoisier, para definir as características do átomo, tá? Bom, depois, quem que veio? Veio um cara bastante inteligente também, chamado Thomson. Aí Thomson, ele já atribuiu uma natureza elétrica para o átomo. Ele ainda considerou o átomo como uma esfera, tá? Porém, ele já atribuiu uma natureza elétrica para o átomo. Essa eu não lembro. Quer dizer, eu lembro, mas eu não sei o nome. Então, foi o primeiro a falar que o átomo tinha carga elétrica, né? Aí, ele falou que era uma esfera gelatinosa, de carga positiva, onde estariam os elétrons incrustados nele aqui, ó. E aí ele ficou conhecido como pudim De passa, não sei. passas. Muito bem. Ficou conhecido como pudim de passas, né? Tá. Mas ainda não era suficiente para definir um átomo. Aí veio quem? Veio um cara muito inteligente. E conseguiu colocar em prática a teoria atômico-molecular. O que ele fez? Foi Rutherford, que usou radioatividade. Exatamente. Utilizando radioatividade e fazendo uma experiência com um átomo bastante radioativo, ele conseguiu perceber que os átomos conseguiam atravessar livremente uma lâmina de ouro, porém, alguns deles sofriam desvios para o polo positivo, outros sofriam desvios para o polo negativo e alguns ficavam indo e voltando. Aí ele chegou à conclusão do quê? Opa, o átomo não é maciço, como o Dalton e o Thomson dizia, tá? E realmente ele tem carga elétrica. Mas o átomo ele é dotado, então ele falou que ele tinha um núcleo e uma eletrosfera. No núcleo desse átomo, ele falou que estariam os prótons e os nêutrons. Enquanto que na eletrosfera estariam os elétrons. Só que, o que o Rutherford não conseguiu? Esse sistema ficou conhecido como sistema planetário, tá? O que ele não conseguiu explicar? Para ele, os elétrons iriam perdendo energia, até o ponto que eles iriam se chocar aqui com o núcleo, e esse átomo iria sumir, iria explodir, iria se desintegrar, tá? Mas aí veio um cara muito inteligente também, chamado Bohr, e ele conseguiu explicar melhor a teoria que foi proposta por Rutherford. Tanto que esse modelo ficou conhecido como modelo Rutherford-Bohr, tá? Por quê? Porque Bohr não descobriu essa estrutura atômica. Quem descobriu foi Rutherford. Mas o Bohr veio e conseguiu adaptar as características que estavam faltando para a época. Por quê? O que ele disse? Ao invés das órbitas da eletrosfera ser elípticas, essas órbitas eram circulares, tá? E os elétrons, eles ocupavam órbitas específicas que tinham energia também estacionária específica. Então, o que acontecia? Esse elétron, ele podia ir por uma órbita mais externa. Então, ele absorvia energia e ele ia mais para a órbita externa. Quando ele voltava, ele emitia luz. Então, o que ele dizia?
que cada elétron tem a sua órbita estacionária e que, ao absorver energia, eles podem ir para uma órbita mais externa e, quando acaba essa energia, ele volta para a sua órbita de origem. Porém, ele não perde toda essa energia. Então, não há possibilidade desse elétron se chocar com o núcleo e esse átomo desaparecer. Aí a gente tem a teoria mais aceita que nós utilizamos até hoje, que é essa teoria proposta por Rutherford e melhorada por Bohr, tá? Então, vocês precisam saber todas essas características dos 4 tipos de átomos para a prova, tá? Saber também essa última característica que eu falei para vocês aí, que Bohr explicou. Tem que saber bem certinho essa última característica que eu falei para vocês, tá? Então, se ficou com dúvida, já aproveita para perguntar. Tá tranquilo? Nossa, prof, até esse ano eu nem sabia que existia esse outro jeito aí de átomo. Para mim era o sistema planetário, era desse jeito. Então, mas existem vários outros tipos de átomos, tá? Ó, para modelo atômico, então vocês vão ler tudo certinho que tá lá na apostila, os primeiros modelos atômicos, então dá uma lida no capítulo com bastante atenção, tá? Leiam com bastante atenção também a parte que vai falar da experiência do Rutherford, tá? Então, leiam bem certinho. Depois, as partículas de um átomo. Oi, você quer falar oi? Vem falar oi, então. Fala oi. Ai, que fofinho. Fala oi pra todo mundo, dá tchau. Fala, eu tô ajudando minha mãe. Fala. Então dá tchau agora. Que fofo. Tô morrendo aqui. Pessoal, então vamos lá, ó. As partículas principais de um átomo, eu até já pedi para vocês estudarem hoje de manhã, né? E aí, são aquelas partículas que a gente estudou na última aula. Número atômico, massa atômica, prótons, nêutrons e elétrons. Quem tá gritando aí no fundo? Ele tá ele e o irmão dele brigando aqui no fundo. Eu entendo como é que é briga de irmão. Aí, de manhã, eu pedi para vocês calcularem as 5 partículas do átomo de magnésio utilizando a tabela periódica. Peraí, gente. Que quebra-pau. Meu Deus. Briga ao vivo. Pois é. Pois é, tá mesmo. Vamos lá, então, ó. Pedi para vocês calcularem as 5 partículas, então, do magnésio, né? Usando a tabela periódica. Aí vocês vão ver lá na tabela periódica que ela traz 2 números para vocês. Ela traz um 12 e ela traz um 24. Tá? O número maior sempre é a massa. E o número menor sempre é o número atômico. Tá? Então, o que a gente tem aqui? Olhando na tabela periódica, eu já sei que a massa do magnésio é 24. Olhando a tabela periódica, eu já sei que o número atômico desse elemento é 12, tá? Aí eu passei várias fórmulas para vocês. Entre uma delas, eu falei para vocês que o número de prótons é igual ao número atômico.
Então, o P vai ser igual a 12, tá? E o número de elétrons, eu falei para vocês também que é igual ao número de prótons se o meu elemento aqui, ó, for neutro. Ou seja, se ele não tiver nenhuma carga aqui em cima, é igual. Então, nesse caso, o meu número de elétrons também é 12. E o meu número de nêutrons, eu falei para vocês que era a diferença entre a massa e o número atômico. 24 menos 12 vai ser 12. Então, essas são as 5 partículas do elemento magnésio, tá? Vocês precisam fazer vários exercícios desse tipo para vocês ir treinando e refazer os exercícios da apostila também, tá? Então, refaçam para mim, ó, façam para mim o exercício de novo, o exercício 7 da apostila, da página 171. Façam para mim o exercício 4 da apostila lá do Para Conferir, da página 173. Façam, que é bastante importante para a prova, tá? Eu achei que MG era miligrama. Não, MG é magnésio. É o magnésio. Pessoal, aproveitem então para tirar as dúvidas agora, porque eu quero que vocês estudem. Além disso, vocês têm que estudar física. O Matheus deve vir aí depois para fazer um tira-dúvida com vocês também. Acho que eu fui retomando os principais pontos para a prova de hoje, tá? Quem me acompanhou na última aula e fez os resuminhos bem certinho que eu passei lá para vocês, tem toda essa estrutura para a prova prontinho no caderno, tá? É porque alguns me enviaram, né? Eu consegui ver, outros não me enviaram. Então, eu não consigo saber se todos viram, não viram, alguns tiveram falta e continuam faltando hoje. Então, é difícil, né? Pra também... Mas, prof, você que não precisava mandar o resumo? Sim. Não, é que alguns alunos me mandaram o resumo junto com as questões, entendeu? Aí eu já consegui saber que estava. Mas para a nota, para a conferência, eu pedi os exercícios e a pesquisa. Foi isso que eu pedi, tá? Tranquilo, pessoal? Mais alguma pergunta? Sim. Vocês acham que dá para fazer agora? A prova, deu uma melhorada aí. Samuel, você conseguiu me ouvir hoje? Ótimo. Quem mais que estava com problema de áudio? Acho que era o Carlos que falou que estava com problema de áudio. O Carlos. Era o Carlos. É, né? Bom, eu vou mandar essa aula para o YouTube. Se carregar rapidinho, eu já posto lá no grupo, daí fica para vocês esclarecerem as possíveis dúvidas que vocês tiverem, tá? Qualquer coisa, eu estou aqui no WhatsApp à disposição de vocês, até o finalzinho da nossa aula, tá? Agora é 7h20, então até 7h45 a aula de vocês. Eu quero que vocês vão fazendo os exercícios, estudando e tirando as dúvidas comigo. Combinado? Uhum. Sim. Então tá. Quem que é esse sim? Um D, um C, um H, um P, um G? É a Nayana. É a Nayana, né? A Nayana devia ficar com falta. Acho que é eu mesmo. Né, Nayana? Tem que escrever seu nome certinho lá, porque depois eu utilizo essa É que no outra vez que bugou, eu desinstalei ele, e quando eu instalei eu não loguei com a conta. Tá. Então, pessoal, eu estou à disposição de vocês para esclarecer as dúvidas. A prova, a Luciana deve aplicar para vocês as duas provas no mesmo momento aí. E aí, vocês têm aquele tempinho, não façam correndo, não façam com pressa, até porque não é questão de marca X, então pensem no que vocês vão escrever, certo? Combinado? Então, até a próxima, pessoal.